Se você buscar as assinaturas biológicas dos superidosos, como uma mulher que viveu até 117 anos, o principal destaque no envelhecimento saudável são as mitocôndrias saudáveis. Mas o incrível sobre as mitocôndrias é que, diferentemente de uma bateria ou de um motor de carro, as mitocôndrias podem se curar, se recuperar e se renovar. Você pode fazer isso hoje usando ferramentas gratuitas, peptídeos mitocondriais avançados e hormônios que melhoram o desempenho, o que traz uma questão mais profunda. Por que as pessoas perdem energia ao envelhecer? Isso é reversível? Spoiler! Quando usei uma dessas ferramentas por uma semana, fiquei super energizado. Preciso te contar sobre isso, mas, em um nível mais amplo, hoje vamos destrinchar as ferramentas fundamentais para te ajudar a restaurar e aprimorar suas mitocôndrias para alcançar uma saúde melhor em um nível fundamental, mais energia, um envelhecimento melhor, tudo isso. Vamos começar com as ferramentas mais acessíveis e gratuitas e depois avançar para algo mais experimental. Obesidade, alimentos processados, desregulação do ritmo circadiano, poluentes e sedentarismo são as principais causas de doenças autoimunes e inflamatórias. Então, quando se trata da saúde mitocondrial a longo prazo e da sua saúde geral, os fundamentos são essenciais. Doença autoimune é quando seu sistema imunológico ataca o próprio corpo. Elas ficam mais poderosas e eficientes. A taxa metabólica do tecido adiposo era mais que o dobro, com muitas mitocôndrias. Antes de começarmos, alguns já devem ter percebido que sou Nick Norwitz e estou testando um novo formato, reunir várias cartas do Stay Curious Metabolism, abrangendo muitos artigos em uma história só. Hoje, essa história trata de aprimorar suas mitocôndrias e recarregar as baterias do corpo. Se quiser se aprofundar nos fundamentos e na literatura primária, recomendo conferir nossa comunidade Stay Curious Metabolism. Ela logo se tornou uma das newsletters de ciência mais vendidas do mundo no Substack. Tenho orgulho de que assinantes a considerem o melhor investimento para a saúde. Exemplo, um assinante, Victor, comentou: "Não acredito que você oferece 40 mil palavras de educação de pós-graduação por menos que uma ida mensal ao Starbucks." Estou ficando vermelho? Enfim, se você quiser se aprofundar ainda mais comigo e obter insights que não vai encontrar em nenhum outro lugar sobre tudo relacionado à saúde metabólica, confira depois de assistir a este vídeo. Dito isso, construiremos nosso roteiro como as mitocôndrias produzem ATP. Na primeira parte, abordaremos ferramentas gratuitas essenciais para suas mitocôndrias, com práticas ao ar livre pela manhã, na cozinha e na rotina diária. Depois vamos passar para o nível mais avançado, a segunda parte, peptídeos mitocondriais, um que é aprovado pela FDA para doenças mitocondriais e outro hormônio notável derivado das mitocôndrias. E finalmente, na terceira parte, vamos ter uma visão do futuro da saúde mitocondrial. Então, vamos começar. Parte 1. Ferramentas gratuitas e fundamentais. Comece pelo início do dia, ao acordar para saudar o sol. Exceto se você morar em Boston no inverno e passar meses como um golem carente de vitamina D. Brincadeiras à parte, pegar sol pela manhã faz algo interessante. Ela inicia uma dança mitocondrial. O que quero dizer com isso? Bem, suas mitocôndrias não são pequenas baterias fixas e estáticas. Elas vão e vêm. Elas literalmente se fundem e depois se separam em um processo dinâmico conhecido como fusão e fissão. E essa dança mitocondrial de fusão e fissão é extremamente importante para manter a função mitocondrial. Quando as mitocôndrias se fundem, ficam mais poderosas e eficientes. A separação, a parte da fissão, também é importante, pois isola componentes mitocondriais antigos e danificados para serem degradados e reciclados via mitofagia. Ou, para simplificar e por analogia, imagine se as baterias do seu celular pudessem se unir em uma superbateria quando a demanda aumentasse, e depois se separar para se reparar. É basicamente isso que acontece no seu corpo com suas mitocôndrias, trilhões e trilhões de vezes por dia. Sim, trilhões com T, existem muitas mitocôndrias. De qualquer forma, esse equilíbrio entre fusão e fissão, unir-se e separar-se, é ditado pela luz e pelo ritmo circadiano. Houve um artigo fascinante de Oxford no ano passado, publicado exatamente pelo mesmo departamento onde fiz meu doutorado, o Departamento de Fisiologia, Anatomia e Genética. De qualquer forma, esse estudo identificou a dança da fusão e fissão mitocondrial como um dos principais reguladores do sono. Alguns experimentos não podem ser feitos em humanos por questões éticas ou práticas, como editar geneticamente uma pessoa para alterar o funcionamento das mitocôndrias.
Mas, quando os pesquisadores manipulam a fusão e a fissão mitocondrial em animais, eles conseguem realmente alterar a pressão do sono e a vontade de dormir, e é uma dança bidirecional. A luz regula a dinâmica mitocondrial, a dança das mitocôndrias, e a dinâmica mitocondrial regula o sono. Então, se a luz regula a dinâmica mitocondrial, que por sua vez determina a função a longo prazo de quase todos os órgãos do corpo, voltamos àquela pergunta: qual é o insight prático? Bem, aqui está. Sempre que possível, exponha-se à luz do sol pela manhã, ou, se isso não for viável, use uma lâmpada de 10.000 lux. Custa cerca de $40 na Amazon. E olha a hora que a minha foi quebrar. Tipo, literalmente agora. E minimize a exposição à luz artificial forte à noite. Por mais simples que pareça, isso ajuda a iniciar e sincronizar a dança mitocondrial, a fusão e a fissão das mitocôndrias, como parte de um ritmo circadiano adequado. E ao fazer isso, provavelmente ajuda a manter a função e a saúde mitocondrial por anos e décadas em todo o corpo. Então, basicamente, tomar sol pela manhã e minimizar a exposição à luz artificial à noite é como ter um maestro conduzindo uma sinfonia harmoniosa. Então, quando o sol nascer, cumprimente-o. Permaneça curioso. Missão secundária: suas células, bilhões de anos atrás. Mas, por suas origens estrangeiras, as mitocôndrias ainda têm características parecidas com bactérias que nosso sistema imunológico pode reconhecer como invasoras. O quê? O que você está fazendo no meu pântano? Normalmente, as mitocôndrias ficam protegidas dentro da célula, mas em condições de estresse e disfunção, o conteúdo das mitocôndrias pode vazar e desencadear sinais inflamatórios do sistema imunológico. Pesquisadores afirmam que a quebra da endossimbiose, ou mitocôndrias com vazamento, pode ser uma das principais causas de doenças inflamatórias e autoimunes, como a doença inflamatória intestinal. Aos 15 anos, comecei a ir ao banheiro de 8 a 10 vezes por dia, sem digerir nenhum alimento. Lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla. Em outras palavras, as doenças autoimunes podem representar uma quebra nas relações diplomáticas entre nossas células e seus antigos parceiros bacterianos de energia, as mitocôndrias. E mais importante ainda, o que parece causar vazamento mitocondrial em primeiro lugar? Vida moderna, obesidade, alimentos processados, faço waffles, ritmo circadiano alterado, poluição e sedentarismo. Estou dizendo que visitas frequentes ao McDonald's podem romper suas mitocôndrias, causando vazamento que desencadeia doenças crônicas? Bem, não estou dizendo isso. Permaneça curioso. Missão secundária. Agora, quero voltar à nossa narrativa principal. Mas, antes de retomar os tópicos avançados, quero enfatizar que, quando se trata da saúde mitocondrial a longo prazo e da sua saúde geral, os fundamentos são essenciais: dormir bem, fazer exercícios, evitar poluentes ambientais tanto quanto possível e seguir uma alimentação minimamente processada. Se você não estiver fazendo essas coisas, tentar ajustar os detalhes, como estamos prestes a fazer, é mais ou menos como adicionar uma bala de goma multivitamínica a uma dieta baseada em fast food. Dito isso, se suas bases já estão quase otimizadas, pode haver maneiras de turbinar ainda mais a função mitocondrial, aprimorando suas mitocôndrias. Uma abordagem interessante é a dieta cetogênica. Você já deve ter ouvido falar de dietas cetogênicas para emagrecer, controlar o açúcar ou produzir corpos cetônicos para o cérebro. Mas os efeitos parecem ir além, afetando mais profundamente nosso metabolismo energético e as mitocôndrias. Afinal, se você corta os carboidratos e muda o metabolismo do seu corpo inteiro de funcionar com carboidratos para funcionar com gordura, talvez não seja surpreendente que as organelas responsáveis por gerar energia a partir da gordura, as mitocôndrias, também mudem. Especificamente quando os animais são alimentados com uma dieta cetogênica, as mitocôndrias deles parecem ficar fisicamente maiores, mais numerosas e mais potentes. Você pode ver isso aqui.
Esta imagem de microscopia eletrônica mostra, em M, o aumento das mitocôndrias com a dieta cetogênica. Veja também o L, são gotículas de lipídios. Ao contrário das mitocôndrias, que ficaram maiores, as gotículas de lipídios ficam menores e mais numerosas, aumentando efetivamente a área de superfície e melhorando a capacidade do tecido de queimar gordura para obter energia. Dietas cetogênicas remodelam o tecido adiposo para aumentar a queima de gordura, com mitocôndrias maiores e mais gotículas de lipídios menores. Isso faz sentido. Se os carboidratos se tornam escassos, seu corpo precisa aprimorar a maquinaria necessária para funcionar à base de gordura, incluindo as mitocôndrias. Eu mencionei dados de animais. Vemos algum sinal nos dados humanos? Vemos, sim. Em estudos controlados de alimentação em humanos, quando as calorias de carboidratos são progressivamente trocadas por calorias de gordura, enquanto se tenta manter o peso, o gasto energético em humanos aumenta nas dietas com menos carboidratos. E quando os pesquisadores fazem biópsias musculares dessas pessoas nesses estudos, o que eles encontram? Aumento da potência mitocondrial, ou seja, as adaptações mitocondriais esperadas. Mas não acredite só na minha palavra. Eu realmente entrei em contato com o autor principal dessa pesquisa, o professor Ben Bikman, um acadêmico respeitado, nome que vocês conhecem, e um amigo meu. Veja o que ele disse. Descobrimos que, com corpos cetônicos elevados, as células de gordura queimam mais rápido, ou seja, sua taxa metabólica aumenta. Na verdade, confirmamos isso em todos os 3 modelos biomédicos comumente usados. Modelos com células de gordura cultivadas em placa de Petri, com tecido adiposo de roedores e até com tecido adiposo humano, do qual coletamos pequenas biópsias de gordura da barriga. Na verdade, nos humanos, quando eles estavam em cetose, a taxa metabólica no tecido adiposo deles era mais do que o dobro do que era quando os corpos cetônicos não estavam elevados. Então, agora, começa a surgir um panorama maior. No nível microscópico, dietas cetogênicas e dietas com baixo teor de carboidratos remodelam a estrutura e a função das mitocôndrias. No corpo todo, humanos aumentam a capacidade mitocondrial e o gasto energético com dietas cetogênicas. Prometo que esse é o último desvio. Vamos abordar ferramentas avançadas depois, mas preciso destacar uma ferramenta essencial e um artigo novo que saiu ontem e me surpreendeu. Foi publicado na Nature Aging, em 3 de julho de 2026. E o que eles fizeram foi coletar biópsias musculares de humanos, adultos jovens e adultos mais velhos, divididos em diferentes níveis de condicionamento físico e treinamento. Então, treinados, normais e depois fisicamente debilitados. Eles perguntaram: o que muda na expressão gênica dos músculos humanos com o envelhecimento e o que permanece igual em adultos treinados e em forma? E o ponto principal é que, em adultos mais velhos, treinados e em forma, 55% das mudanças na expressão gênica que associamos ao envelhecimento não aconteceram. Elas estavam ausentes, e esses 55% estavam relacionados a vias mitocondriais e de metabolismo energético. Então, o ponto principal é que aquelas mudanças que achamos que acontecem no músculo com a idade para desacelerar o seu metabolismo, como a diminuição dos complexos mitocondriais 1 e 4, por exemplo, não acontecem se você se mantém treinado, em forma e faz exercícios. Na verdade, estou dizendo que o exercício não serve só para construir reserva muscular. Ele altera o sistema das mitocôndrias para manter a juventude com o envelhecimento. Incrível, não? Mas há mais informações abaixo. Agora, como prometido, vamos aos tópicos mais avançados. Agora, vamos para algo mais inovador. O que acontece quando direcionamos diretamente as mitocôndrias? Isso nos leva à parte 2, peptídeos mitocondriais. Vamos dar um passo adiante e falar sobre peptídeos, começando por um chamado SS31, que significa Super Soldado 31. Na verdade, inventei tudo isso, mas não seria legal? Para entender a importância do SS31, é preciso conhecer melhor a biologia mitocondrial. Então, acompanhe enquanto exploramos as mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias, há uma membrana interna muito dobrada, onde ocorre a produção de energia. É como encaixar uma usina inteira em dobras microscópicas de origami. E, embutidos nessa membrana interna da mitocôndria, estão os complexos da cadeia transportadora de elétrons, a maquinaria literal que gera a energia de ATP que mantém você vivo. Vamos aproximar as dobras da membrana interna. Essas dobras são essenciais porque ampliam a área de superfície para gerar energia. Mais importante, elas organizam como as máquinas nas mitocôndrias interagem entre si. Por analogia, e desculpe misturar as analogias, é como se você estivesse cozinhando um prato. Você quer todos os ingredientes e utensílios em um só lugar, o que os franceses chamam de mise en place, em vez de ficar correndo para pegar ingredientes e utensílios enquanto cozinha.
Isso é bem mais eficiente, semelhante ao funcionamento das mitocôndrias. A membrana interna organiza os complexos que geram energia. Agora entra a cardiolipina. A cardiolipina mantém a estrutura da membrana interna e dá suporte essencial à produção de energia mitocondrial. Ou, ampliando a analogia do origami, a cardiolipina funciona como cola na usina de origami, mantendo as estruturas unidas, pelo menos quando se está saudável. Quando a cardiolipina não apoia as mitocôndrias, o metabolismo energético começa a desmoronar em um nível fundamental. Defeitos na cardiolipina causam síndrome de Barth, caracterizada por fraqueza muscular, problemas cardíacos e fadiga extrema. Voltando à síndrome de Barth em instantes. Conforme as mitocôndrias se danificam com a idade e as doenças, a cardiolipina se desestabiliza, causando deterioração da estrutura mitocondrial e falhas na produção de energia. É aqui que nosso amigo peptídeo, SS31, finalmente entra em cena para salvar o dia. Ei, não diga isso. Vamos lá. SS31 é um peptídeo direcionado à mitocôndria que vai direto para a membrana mitocondrial interna, como um míssil inteligente teleguiado pelo calor, liga-se à própria cardiolipina e ajuda a estabilizar a maquinaria responsável pela produção de energia nas suas mitocôndrias. Então, se a cardiolipina é como a cola branca, o SS31 a transforma em supercola. E isso não é apenas especulação de biohacker alternativo. SS31 foi aprovado pela FDA para tratar a síndrome de Barth, uma doença mitocondrial rara caracterizada por disfunção da cardiolipina. Impressionante como aplicamos esse conhecimento tão rápido. Em um ensaio clínico randomizado com placebo em humanos, o SS31 reduziu a fadiga e melhorou o desempenho físico nesses pacientes. Mas eu sei o que você está pensando. Eu não tenho síndrome de Barth. Você não tem síndrome de Barth. Quase nenhum de vocês tem síndrome de Barth. Mas a disfunção mitocondrial não ocorre só em doenças raras. É uma característica do envelhecimento, junto com doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes, neurodegeneração e disfunção metabólica. É por isso que os pesquisadores agora estão explorando o SS31 no contexto de doenças cardíacas, doença de Alzheimer, diabetes e assim por diante. A literatura pré-clínica sobre o SS31 é bastante promissora. Foi demonstrado que o SS31 preserva a estrutura mitocondrial, reduz cicatrizes cardíacas após lesão, restaura a integridade mitocondrial em retinas diabéticas e melhora a função cognitiva em modelos animais de Alzheimer, o que é muito legal. Para esclarecer, o SS31 não é um milagre comprovado contra o envelhecimento. Os dados de eficácia em humanos são limitados, exceto para a doença mitocondrial rara citada. Se quiser entender o futuro da medicina mitocondrial, preste atenção nessa molécula. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre outro peptídeo mitocondrial, mais popular e conhecido que o SS31. Ele se chama MOTS-K. Agora, o MOTS-C é um peptídeo, mas prefiro chamá-lo de hormônio mitocondrial, pois também exerce essa função. Ele é codificado pelo DNA mitocondrial. Isso mesmo. As mitocôndrias não só geram energia, mas também possuem genomas próprios, resquício de suas origens bacterianas. Esse DNA mitocondrial produz moléculas sinalizadoras chamadas mitocinas, ou hormônios mitocondriais, como o MOTS-C. O que me chama atenção no MOTS-C é que ele é naturalmente estimulado pelo exercício em humanos. Em humanos, o exercício eleva os níveis de MOTS-C no músculo em quase 12 vezes. O MOTS-C funciona como um sinal interno de exercício enviado pelas mitocôndrias para o resto do corpo. Isso levanta a questão: e se você der esse sinal de exercício do MOTS-C mesmo sem fazer exercício? Bem, os animais tratados com MOTS-C demonstraram melhorias dramáticas na resistência e na força. No experimento, 16,6% dos animais do grupo controle conseguiram completar a etapa na maior velocidade da esteira no teste de corrida. Mas quando receberam MOTS-C 100%, cada um dos animais conseguiu superar o teste, arrasando no teste. Não foi só o desempenho físico. O MOTS-C também reduziu o ganho de gordura e preservou a massa magra. De modo geral, o MOTS-C, ou MOTS, é um sinal mitocondrial que orienta o corpo a se adaptar e melhorar, ficando mais forte e rápido. Mais rápido. Com isso, quero enfatizar que o MOTS é experimental. E isso é realmente uma situação de não faça necessariamente o que eu faço. Dito isso, eu mesmo tive que experimentar. Fiz um ciclo curto de 1 semana, sem esperar grandes mudanças na composição corporal. Notei claramente que meu desempenho e resistência melhoraram nos exercícios, especialmente nos treinos intervalados de alta intensidade, com tempos melhores e menos fadiga. No geral, os treinos pareciam mais fáceis e prazerosos.
Também percebi uma forte vontade espontânea de me movimentar ao longo do dia, ainda mais do que o normal, o que acabou aparecendo nas métricas de atividade. Desde que iniciei o MOTS-C há dias, sinto uma forte compulsão por me movimentar, chegando a 18, 20, 22 mil passos diários. Na verdade, tenho feito muitas das minhas ligações do lado de fora porque simplesmente não quero sentar, o que também significa que estou pegando mais sol, o que cria um ciclo positivo de reforço para a saúde mitocondrial. Que tal isso? E a minha experiência coincidiu de forma impressionante tanto com a literatura animal quanto com um número crescente de relatos anedóticos que estão surgindo na comunidade biohacker. Compartilhando alguns comentários de amigos após meu experimento, dizem que é como um amplificador para o treino matinal, ou uma marcha extra que não sabiam ter, ou que a fadiga da tarde simplesmente desapareceu. Esses são os comentários relatados por quem usa MOTS-C. Então, se SS31 é sobre estabilizar a estrutura e a maquinaria das mitocôndrias, MOTS-C parece ser mais sobre sinalização metabólica, adaptação e resiliência. E juntos, eles oferecem um vislumbre fascinante do que pode ser o futuro da medicina mitocondrial. Mas isso nos leva a esse futuro, parte 3, o futuro da saúde mitocondrial. Porque peptídeos como SS31 e MOTS-C podem ser apenas o começo. Na verdade, já estamos vendo trabalhos iniciais em algo que parece fantástico, ambicioso, transplantes mitocondriais. Agora, não deixe isso tocar nos olhos. Olhos! Apesar de parecer ficção científica, já há dados sólidos em animais e ensaios clínicos iniciais em humanos surgindo. Um estudo de 2026 na revista Cell investigou o transplante de mitocôndrias envoltas em membranas de glóbulos vermelhos para tratar disfunção mitocondrial em animais. Em modelo murino de Parkinson, caracterizado por disfunção mitocondrial, transplantes de mitocôndrias reduziram a perda de neurônios, melhoraram a função motora e restauraram significativamente a atividade mitocondrial em regiões cerebrais. Isso não é só um progresso incremental, mas um salto na medicina regenerativa. Fico até arrepiado ao falar disso. Sério, imagine, em um futuro não muito distante, ter um bioreator mitocondrial de verdade na sua cozinha, talvez ao lado da sua cafeteira. Gerando mitocôndrias novas e funcionais para serem periodicamente infundidas no corpo, possivelmente junto com compostos como SS31, visando curar e manter a integridade mitocondrial. Eu sei que isso parece futurista, mas aqui está o que eu preciso te dizer. Esse futuro está mais perto do que muitos imaginam.